Obrigado, meu Deus, por mudar a minha vida e me permitir estar na tua casa. Me lembro quando eu procurava preencher o vazio da minha alma e no final sempre me sentia sozinho. Mas o Senhor chegou e mudou a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Dentro do coração do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. Igreja da Fé. Irmãos, quantos estão felizes nessa noite? Digam amém. Diga assim: Deus sempre tem mais. Há quase 20 anos que eu prego a palavra de Deus. Eu sempre vejo que Deus ele pode fazer algo novo na nossa vida quando nós estamos prontos para receber. Tem alguém pronto aqui para receber da parte de Deus? Aleluia. Me ajuda aí, sonoplasta. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 2 ao versículo de número 5. Eu quero que você sentado mesmo acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: apareceu-lhe um anjo do Senhor, diga, do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou. Eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Louvado seja o nome de Jesus. Num Aviva Roraima como esse, pastor, Jesus batizou a Jamile. Num Aviva Roraima como esse, Deus restaurou vidas, restaurou famílias, restaurou corações. Nós não estamos aqui, irmãos, para sairmos, e eu creio que Deus já tem falado muito ao seu coração. Mas Deus colocou esta palavra no meu coração para dizer para você que Deus está chamando pessoas aqui para não ficar somente como espectadores, para somente ficar olhando de longe. A Bíblia conta que Moisés, ele sai do meio do Egito, ele comete um suicídio, vai para o deserto. No meio do deserto, ele agora vai encontrar Jetro. Jetro vira seu sogro. Ele vai apacentar as ovelhas de Jetro. Está nos montes, está no monte de Deus, levando ali o rebanho do seu genro, do seu sogro. E ali um dia, a Bíblia diz que ele passa, e quando ele passa, algo atrai a visão dele, e ele olha para aquela sarça, e aquela sarça começa a pegar fogo, e aquela sarça começa a incendiar, e ele percebe que naquela sarça tinha algo diferente. O culto que você veio essa noite não é um mesmo culto. O culto que você veio essa noite é um culto diferente, porque Deus marcou um encontro com a tua vida. Deus marcou uma hora com você. Moisés já andava, conhecia os caminhos, apacentava, andava por todos os lados. Mas um dia Deus olhou para a terra e disse: eu vou atrair a visão de Moisés. 30 de abril, Deus está dizendo: eu vou olhar para a igreja do Buriti, para a igreja da fé, aqui na Pedro Rodrigues, e vou chamar a atenção de alguém, eu vou chamar o coração de alguém, porque eu tenho uma obra grande para fazer na vida dele, eu tenho uma obra grande para fazer na vida dela. Deus tem uma obra para fazer em você, você crê nisso? Ajuda aí, sonoplasta. Deus, irmãos, ele vai chamar Moisés não pela voz, mas Deus vai chamar Moisés pelo que Deus está fazendo. Deus está fazendo a chama se acender dentro de uma sarça, para que Moisés perceba que Deus não está trabalhando no natural, Deus está trabalhando no sobrenatural. Deus está fazendo algo extraordinário. Era comum que uma sarça pegasse fogo e ela se consumia, mas aquela sarça que Moisés olha, ela não se consome. Deus vai mover o braço dele, Deus vai mover os céus e a terra, mas ele não vai te perder para o mundo.
Deus não vai te perder para as distrações dessa terra. Deus não vai te perder, irmão, para os seus afazeres. Você diz, eu não consigo tirar um tempo para Deus. Eu não consigo me concentrar nas coisas de Deus. O culto de quarta-feira eu só chego atrasado. Eu não consigo ir para a escola dominical porque eu estou muito cansado. Deixa eu te dizer algo. Deus te escolheu e é nessa correria que Deus quer. Você vai ser chamado para ouvir. Você vai ser chamado para ser ministrada. Faça a sua parte. Não deixe de dar ouvido à voz de Deus. Irmãos, nós pastores, pastor Julião, pastor Leandro, somos de carne e osso igual a você. Temos família igual a você. Temos convicção de que Deus pode fazer milagres, prodígios e maravilhas igual a você. Não é o problema, não é a distração, não é os seus afazeres que podem ser maior do que Deus pode fazer na sua vida. Estamos vivendo dias corridos. Estamos vivendo momentos ligeiros na face dessa terra. E ainda tem gente demorando, perdendo tempo na frente de uma televisão. Ainda tem gente perdendo tempo com coisas banais. Moisés está trabalhando naquele momento. Moisés está cuidando. Mas Deus está dizendo para ele, ei, eu não quero só que tu viva cuidando somente das ovelhas do teu sogro. Eu quero que você venha para cá, porque eu tenho algo de Deus para fazer na tua vida. Eu quero que tu venha trabalhar para mim, Moisés. Eu quero que tu faça uma obra lá em Israel. Lá da onde tu saiu, tu vai voltar. E Moisés começa a ver aquela chama e ele começa a caminhar para cima daquela sarça. Quando Deus vê que ele está chegando, Deus ele brada em voz alta e diz, ei, Moisés, Moisés. Ele responde, eis-me aqui, Senhor. Ele disse, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é lugar santo. Para Deus, irmãos, Moisés não é um desconhecido. Para Moisés, Deus não é um Deus desconhecido. Só que fazia tempo que ele não ouvia a voz de Deus. Fazia tempo que ele não via o que Deus podia fazer de sobrenatural. Mas esse dia chegou. Este momento aconteceu. Moisés vai ouvir Deus falar, não por um apelido. Deus não diz, ei, seu homicida. Não, era o que ele tinha feito no Egito. Ele diz, Moisés. Aleluia. Deus está dizendo, sabe o que, irmãos? Ei, tirado das águas. O que significa Moisés? Moisés, ele é resgatado num rio, tirado das águas. E ali é colocado o nome dele de Moisés, porque das águas ele veio. Deus está dizendo, ei, eu fui contigo lá no passado, eu também posso ser contigo aqui no presente. O que Deus fez, irmão, na minha vida há 20 anos atrás, já passou. O que Deus pode fazer daqui para frente, mais 20 anos, se Ele permitir, é muito maior. É muito maior o que Deus pode fazer por você. É muito maior o que Deus pode fazer na tua família. Não venha se contentar com o que passou. Saiba que Deus continua te chamando. E esse você vai ter que levantar sua mão e adorar. Deus continua te chamando pelo nome. Deus continua te chamando pelo nome. Aleluia. Eu lembro uma vez que eu estava com peleja para ir para a escola bíblica dominical. E Deus falou assim para mim, levanta, Joelso, vai para a escola dominical. Na escola dominical, eu dobrei os meus joelhos, e naquele dia o Senhor me entregou um presente tão lindo, tão maravilhoso, que eu carrego comigo até hoje. Quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, não podemos rejeitar o seu convite. Você pode ter ouvido vários convites, você poderia estar em outro lugar, mas essa noite o Senhor te escolheu para você ver sarça queimar, para você ouvir palavra de Deus, para você ouvir promessa de novo, porque a promessa que Deus tem para a tua vida não pode ter sido apagada por um erro que você cometeu. Um erro não apaga a história de Moisés. Um erro leva Moisés para o deserto,
Mas quando ele ouve a palavra de Deus, ele volta, porque Deus falou assim para ele: olha, eu quero que você venha, Moisés, eu tenho um povo para você libertar. Você tem um povo, irmãos. Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Tem pessoas que precisam ouvir a sua voz. Pessoas que precisam que você pregue para eles. Pessoas que precisam que você fale algo de Deus para eles. Só eu e o pastor Julião, o pastor Leandro, nós não vamos conseguir evangelizar Boa Vista inteira. Por isso que Deus começa a trazer um povo e dizer: ei, você também é projeto, você também tem chamado, você também tem planos de Deus para realizar nessa terra. Levante a sua mão para o céu bem alto, que eu quero dizer uma palavra de Deus. Quem apontou o teu passado não pode esperar o que Deus pode fazer no futuro. Não seja pedra de tropeço para a vida de ninguém. Começa a olhar para o futuro, começa a olhar para frente, porque grande é a obra que Deus tem para fazer a partir de hoje na tua vida. Se você crê nisso, adore a Deus. Aleluia. Grande é, irmãos, a chama que Moisés vê dentro da sarça. Mas tinha algo que impedia que ele chegasse mais perto. Deus disse: epa, para, tira essa sandália. O lugar que tu pisas é santo. A sandália de Moisés ainda representa o Egito. O Egito representa o pecado. Moisés sai do Egito, mas ele continua carregando resquícios lá do passado. Continua carregando algo na sua vida que ainda distancia ele de Deus. Quem tira a sandália, irmãos, não é o pastor da igreja. Quem tira a sandália não é o pai, não é a mãe. Quem tira a sandália é você. Porque quem está calçada nela é você. Quem sabe onde ela aperta é você. Você que é o responsável pela sua vida e pela sua chamada. Eu estou falando aqui, Deus está dizendo: eu tenho que libertar um do vício. Eu tenho que libertar um ainda que assiste isso. Um ainda que escuta isso. Deus está falando aos nossos corações essa noite, para que nós possamos estar mais perto dEle. Eu preciso me desvencilhar de tudo que é do Egito. Eu preciso me libertar de tudo que me prende, para que eu possa na totalidade ver o Senhor como Ele é. Como Ele é, irmãos. E é no secreto que Deus faz isso. É no secreto que Deus escolhe Moisés. É num local aonde não tem ninguém. Porque se as pessoas que sabem da vida de Moisés podiam dizer: esse daí não pode ter chamada, esse aí fez isso, esse aí fez aquilo, começaria a apontar os erros que Moisés tinha cometido. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus bondoso, que te lavou no teu sangue puro carmesim, escreveu o seu nome escrito no livro da vida, e agora você pode se libertar das sandálias e caminhar pela terra prometida, porque Deus operando, não há quem possa impedir. Quem escolheu foi Ele, quem chamou foi Ele, quem se responsabiliza foi Ele. Não interessa a opinião humana, o que importa é que Deus te chamou. O que Deus te escolheu. Tem pessoas que ficam tanto tempo presas no que os outros estão pensando. E Deus está dizendo: eu já estou te atraindo já faz tempo. Eu já estou te chamando faz tempo. Não perde tempo. Sai da zona de conforto. Sai de onde você está. Para que você possa sentir. Para que você possa ouvir mais de Deus. Para que você possa mergulhar dentro da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Moisés, irmãos, ele é diferente. Ele errou, mas ele volta. Só que Moisés volta. Só que ele não volta de qualquer forma não, irmãos. Moisés, quando volta para o Egito, alguém pode estar olhando para ele como um homem natural, mas dentro dele
ele viu um Deus de fogo. Ele viu um Deus poderoso. Ele viu um Deus que falou com ele. Ele sabe do que ele está ali para fazer. Ele não está ali por algum acaso, não. Ele está ali porque Deus está enviando ele. E quando Deus ordena, irmãos, alguém vai ter que abrir passagem. Seja quem for, seja o inimigo, seja quem que se levantar, se o Senhor liberou uma palavra, vai ter que se cumprir, não vai cair uma vírgula, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Estenda sua mão assim para os céus. Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida. Eu te chamei, eu te atraí, eu te escolhi. Faça a vontade que eu te mandei. Seja canal de bênção para muitos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se coloque de pé, irmãos. Eu já vou encerrar. Samuel, sobe aqui, Samuel. Nós estamos no 5º Aviva Roraima. 5º Aviva Roraima. Falei hoje com o pastor Joliampa, estou lendo. Só lembra, pastor, da primeira vez? Ele disse, eu nem lembro. Uma meia dúzia. Mas nós não estamos olhando quantidade, nós estamos olhando qualidade. Deus nos chama uma multidão para brilhar dentro da sarça. Deus não nos chama, irmãos, uma multidão para aparecer para uma sarça. Deus escolhe Moisés no íntimo, naquela porta do teu coração, que só Deus tem a chave para abrir. Lá no secreto, lá no escondido, lá onde o pastor não chega, lá onde ninguém chega, Deus chega com a sua palavra. Você não foi chamado para viver à toa. Você não foi chamado para viver como folha pelo deserto. Você foi chamado para ver o sobrenatural de Deus. Só vê o sobrenatural de Deus quem se liberta do Egito. Só vê o sobrenatural de Deus quem reconhece, quem escuta, quem sabe que Deus é Deus na vida. Moisés reconhece a voz de Deus há muito tempo. Há muito tempo. E ainda tem gente que endurece a voz, ainda endurece o seu coração para não ouvir a voz de Deus aqui. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que quer se reconciliar essa noite?